Olá, meus caros, estamos de volta para retomar o estudo do direito penal. Nesta sequência de aulas, estamos tratando aí da teoria geral do crime e da teoria da pena. Logo no nosso primeiro encontro, eu falei para vocês que iríamos abordar nesse curso teoria do crime e teoria da pena e no finalzinho aí iríamos também, nos últimos blocos aí, iríamos tratar daquela lei das organizações criminosas. E por quê? Porque é um assunto super atual. E como assunto atual e recorrente nos últimos episódios aí, de grandes operações, Operação Lava Jato, todas as grandes operações aí que visam desarticular ou combater crimes perpetrados por organização criminosa, essa lei é aplicada. Especialmente um dos institutos dela, que está muito em voga, que é a tal da colaboração premiada ou delação premiada. E é isso que a gente vai fazer a partir dessa sequência final aqui. Vamos fechar a teoria da pena, e trabalhar também os pontos principais desta lei das organizações criminosas. Fechou? Joia! Então vamos lá. Primeiro, apenas para relembrar aí, né? Primeiro a gente falou, vamos estudar a primeira teoria do crime, certo? Primeiro a gente estuda a teoria do crime. E a gente vê o quê? Vê tudo que diz respeito ao crime, ontologicamente considerado. E o seu conceito principal aí, tripartite, que trata do fato típico, ilicitude, culpabilidade, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, sentido estrito, tipo penal, adequação do fato ao tipo penal, ilicitude e suas causas de exclusão, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e culpabilidade. Culpabilidade importante, aquela reprovabilidade social da conduta, cujos elementos são a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, hoje a gente vai retomar alguma coisa, principalmente da questão da imputabilidade, porque a gente vai falar de medidas de segurança. De um lado existem penas para aqueles que são imputáveis, para os inimputáveis por uma questão etária. Então, lembra, a gente falou, tem que ser maior de 18 para cometer crime e receber pena. Quem é menor de 18, mas está ali nas condições da criança e do adolescente, sofre medida socioeducativa. Mas não é isso que a gente vai falar das medidas de segurança. São aqueles inimputáveis por não ter o completo discernimento, seja por uma doença mental, seja por um desenvolvimento mental que a lei chama de retardado. Essas pessoas recebem medida de segurança e não pena. A gente vai abordar a questão da inimputabilidade para falar de medida de segurança. Tudo que a gente viu sobre o crime e a teoria do crime se exaure quando a gente fala das penas. A gente já viu aí nas últimas aulas, a gente veio falando das penas, tá? Quais são as penas previstas, os três grupos aí de pena previstos no nosso ordenamento jurídico? Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e aquela pena de multa. Retomando tudo que a gente já falou, tá, pessoal? Penas privativas de liberdade, qual que é a característica básica? É a restrição à liberdade de locomoção. Por isso que a gente chama de geral pena privativa de liberdade de prisão. Mas há três espécies de pena privativa de liberdade, conforme a gente já falou: reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples, lembra que a gente falou? Reservado para contravenções penais. Contravenções penais são aqueles crimes, quer dizer, são aquelas infrações penais. A infração penal, pode ser dividida em crime, a gente falou isso logo no comecinho, e contravenção. Infração penal, gênero, crime, contravenção. Crime são as condutas mais graves, e contravenções aquelas condutas menos gravosas, tá? Crime,
e contravenção penal. Contravenção penal, se alguém pratica a contravenção penal, a sanção correspondente é a prisão simples. Qual a característica básica da prisão simples? A prisão simples nunca admite o regime fechado. A prisão simples não admite o regime fechado. Só aberto e semiaberto, nunca fechado. E a reclusão e a detenção? Vamos ver? Qual que é a diferença que a gente tinha falado de reclusão e detenção? Não coloquei no slide, mas é simples. A reclusão admite começar no regime fechado, tá? Pode começar a cumprir a pena no regime fechado, crime ao qual a lei combina a pena de reclusão. E a detenção? Detenção só pode começar no semiaberto ou no aberto. Porém, se o condenado cumprir uma falta, pode regredir para o fechado. Simples. Reclusão para crimes mais graves já pode começar direto no regime fechado. Detenção para crimes menos graves apenas pode começar no semiaberto ou aberto, mas pode regredir para o fechado. Prisão simples nunca fechado, tá? E as restritivas de direito, pessoal? Restritivas de direito são aquelas sanções autônomas que substituem as restritivas, as privativas de liberdade. Então, você restringe um direito que não é liberdade em substituição à prisão. A gente já viu aí uma série de restrições de direitos, dentre as quais a gente falou, se destaca a prestação de serviços à comunidade. Mas são várias restrições de direito. E multa? Multa é grana, é dinheiro, é um pagamento que você vai destinar aí ao fundo penitenciário. Então, é um pagamento de uma multa que é calculada, a gente falou aí, com base em dias multa. Beleza? Aí, falei que não tinha colocado, mas está aí no slide. A pena de reclusão, fechado sem aberto ou aberto. Detenção sem aberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para o regime fechado. Tranquilo isso, tá? A gente viu as espécies de regime. Regime fechado sem aberto ou aberto. Fechado é o segurança máxima ou média. Semiaberto, colônia agrícola ou industrial. Aberto, casa do albergado. Temos também a fixação da pena. Que é uma matéria super importante. Como deve ser fixada a pena? A pena, ela é fixada no critério trifásico. A gente já falou disso também. Critério trifásico. Primeira fase, fixa-se a pena base. Então, a gente viu que o legislador coloca lá o mínimo e o máximo da pena. O furto, pena de 1 a 4. Furto simples, pena de 1 a 4. Dentre esse limite de 1 a 4, o juiz vai fixar a pena base. Na segunda fase, agravantes e atenuantes genéricas. O juiz vai considerar as agravantes e as atenuantes. E última fase, causas de aumento ou diminuição de pena. Causas de aumento e causas de diminuição de pena. Falamos disso tudo já também, só para você retomar, só para não ficar um conhecimento vazio. Você tem sempre que ter esse conhecimento conglobante aí, geral da matéria. Primeira fase, então, fixação da pena base. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena, que estão espalhadas aí ao longo de toda a legislação penal, Código Penal e legislação extravagante. Fechamos falando de progressão do regime. Professor, como que progride de regime? Está no Código Penal? Não. Está na LEP, na Lei de Execuções Penais, artigo 112. Quais os requisitos? O primeiro requisito é o requisito temporal. Primeiro, o preso tem que, para progredir regime, tem que cumprir pelo menos 1/6 da pena. Então, o primeiro requisito é o requisito temporal, cumprimento de 1/6 da pena. E o segundo requisito é o requisito subjetivo. Ele tem que ter bom comportamento carcerário. Bom comportamento carcerário. O que significa isso? Ele não pode cometer falta grave durante o cumprimento da pena. Isso para crime comum, tá? Isso para crime comum. E para crime hediondo. O que significa o crime ser hediondo? Dentre outras coisas, o regime inicial tem que ser o regime inicial tem que ser o fechado, inicial fechado, e para progredir demora mais. 2/5 se ele for primário,
3/5 se ele for reincidente. Então, ao invés de 1/6, 2/5 se ele for primário, 3/5 se for reincidente. Por isso que é pior crime hediondo. Beleza, pessoal? Sempre gosto de fazer essa retomada, antes de começar um novo ciclo, essa retomada do que já foi dito, para a gente entrar aí na matéria nova. Matéria nova, livramento condicional. É um benefício aí previsto no Código Penal. O que é um livramento condicional? Então tá lá, artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado cuja pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos, estamos falando de penas altas aqui, maior que 2, desde que, em primeiro lugar, tenha sido cumprida mais de 1/3 da pena. Mais de 1/3 da pena. Desde que ele não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes. O que mais? Se ele for reincidente em crime doloso? Se ele for reincidente em crime doloso, tem que cumprir mais da metade. Aí nesses casos aqui, requisito temporal de cumprimento de pena, para ser concedido o livramento condicional. O que mais? Tem que ser comprovado comportamento satisfatório na prisão durante a execução da pena. Tenha bom desempenho no trabalho, que lhe seja atribuído, e aptidão para promover a própria subsistência. O que mais? Reparação do dano. Tenha reparado o dano, ou então, caso ele não tenha possibilidade, não é porque ele não quis, se ele foi impossibilitado, se ele não tinha condições de reparar o dano, tudo bem. E por último, no caso de reincidência aí, no caso de condenação em crime hediondo e os equiparados, quais são os equiparados, pessoal? Sempre que você pensar nos equiparados, você pensa nos 3T: tráfico, tortura e terrorismo. Hediondos e equiparados, se o apenado não for reincidente em algum desses crimes. Então, cumprido mais de 2/3 da pena, mais de 2/3, então 1/3 se ele for primário, mais da metade dele for incidente, e se for crime hediondo equiparado, os 3T, hediondo, tortura, tráfico e terrorismo, tem que cumprir mais de 2/3 da pena, desde que ele não seja reincidente específico em crime hediondo. Se for reincidente específico em crime hediondo, aí não cabe livramento condicional, tá? E nos casos de crime cometido com violência ou grave ameaça, além de tudo, o livramento condicional tem que estar subordinado aí à constatação de que a pessoa dê indicativos de que não vai voltar a delinquir. O tal do exame criminológico aqui no caso, não voltará a delinquir. Como que você faz isso? Você vai na mãe de Iná, você pega a bola de cristal? Difícil, é uma coisa muito subjetiva falar assim, eu vou condicionar a concessão de livramento condicional à constatação de que a pessoa não vai reincidir, não vai voltar a delinquir. É muito subjetivo, então tem que ser um exame criminológico aí bem fundamentado para negar esse livramento condicional. Na soma das penas, aí, as penas que correspondem à infração diversa devem ser somadas para efeito de livramento condicional, óbvio, né? Tem que somar várias condenações, soma-se. E quais os requisitos do livramento condicional? Então, 85, a sentença que vai conceder esse livramento vai especificar as condições que esse condenado vai ficar sujeito aí. E vai ser revogado, o livramento vai ser revogado caso ele se reincida, caso ele pratique crime durante a vez do benefício, ou então, se ele for condenado à pena de privatividade por crime anterior. Se ele for condenado por crime anterior, perde o livramento condicional. E pode facultativamente revogar se o sujeito aí deixar de cumprir as obrigações impostas ou for condenado aí de forma irrecorrível, ou seja, com pena transitada em julgado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Aí é facultativa. No 86 é obrigatória. Efeitos da revogação. Uma vez revogado, não pode ser novamente concedido. Não pode ser novamente, salvo quando a revogação é resultado de crime cometido antes do benefício. Extinção. O juiz não pode declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença e processo responde liberado por crime cometido na vez do julgamento. Então, enquanto ele estiver cometendo enquanto ele estiver cumprindo o julgamento, se ele cometer um crime, e a sentença for julgada, ele vai perder o benefício. E se até o término do julgamento não é revogado, considera extinta a pena privativa de liberdade.
Se ele cumprir o livramento condicional tranquilo, certinho, extingue-se a pena. Beleza, pessoal? O livramento, assim como a progressão de regime, são formas de reinserir o sujeito na sociedade. É a tal da ressocialização. Ah, é impunidade isso, professor? Não. Não necessariamente. Não adianta você me dizer, você lembra das funções da pena? Quais as funções da pena? Ah, é a função retributiva, é um mal justo em relação a um mal injusto, ou seja, o sujeito cometeu um mal injusto, um crime, então o Estado vai impor a ele um mal justo, que é uma pena. Mas também tem a função preventiva, que a gente separa em prevenção especial, prevenção geral, positiva, negativa, já falamos várias vezes sobre isso, e que uma das funções da pena, a função de prevenção especial positiva, é a ressocialização. Então, a ressocialização pressupõe a transição do sujeito que está em regime fechado até ele em regime aberto, passando pelo semiaberto muitas vezes. Fechado, semiaberto, aberto, até que ele sai, fica livre. E livramento condicional também é um atalho nesse regime de cumprimento progressivo da pena. Cumpriu certa fração da pena aí, 1/3 se for primário, aí ele já faça aí o livramento condicional. Não fica sob nenhum regime, ele fica livre sobre algumas condições. Tipo o quê, professor? Tipo comparecer sempre aí no fórum para assinar, justificar as suas atividades. Ele fica livre, mas com um olhar atento sobre ele. Se ele pisar na bola, cancelado esse livramento condicional, tá? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Até aqui tranquilo. Vamos falar então, já falamos da fixação da pena, a imposta uma pena. Vamos falar dos efeitos, além da necessidade de cumprimento da pena, dos efeitos da condenação, dos efeitos aí extrapenais. Como assim efeitos extrapenais, professor? O efeito penal básico é o sujeito cumprir a pena. Por que a gente falou? Praticado o crime, uma vez praticado o crime, vai ser imposta ao sujeito uma pena. Uma vez verificada a prática do crime, por um processo penal justo, ou seja, tem que ser assegurada, tem que ser assegurados ao sujeito aí, no mínimo, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência. Quem tem que provar alguma coisa é a acusação. Uma vez demonstrada a culpabilidade do sujeito aqui, a reprovabilidade social da conduta, o cometimento de um fato típico, ilícito e culpável, vai ser aplicada a pena. Qual é o efeito básico? O efeito penal? Ele cumprir a pena. Se essa pena for substituída por uma pena restritiva de direito, ok. Vai cumprir, prestar serviço à comunidade, pagar aí uma prestação do tipo convertida em cesta básica para uma entidade, vai ter que comparecer para informar suas atividades, vai ficar monitorado, enfim. Tem várias restritivas, vai ter o fim de semana limitado, isso tudo são efeitos diretos dos criminais. É o cumprimento da pena, você vai cumprir a pena. Mas existem também os efeitos extrapenais que decorrem dessa condenação, que decorrem dessa sentença, que decorrem dessa fixação de uma pena. E são esses efeitos que a gente vai tratar aí a partir do próximo bloco. Beleza, pessoal? Até já!